Olá, meus seguidores do YouTube! Meu nome é Bárbara Marques, está entrando a primeira vez aí no meu canal. Se inscreva, gente! Bem, gente, hoje eu vou começar com um assunto que gerou uma certa polêmica em um vídeo meu que eu lancei o ano passado, que falava sobre por que os homens conseguem fazer sexo e separar bem de amor e a mulher ela tem mais dificuldade, né, de separar sexo de amor. Eu vou dar uma explicação mais científica, né, voltada aí para uma questão mesmo do funcionamento cerebral e não é justificando, gente, comportamento de ninguém. Eu quero só deixar isso bem claro, que esse vídeo aqui, ele tá trazendo uma abordagem mais científica e eu vou estar dando aí um apanhado geral mais analítico, aí que a gente pode pensar sobre essas questões. Tudo bem? Então vamos lá. Por quê? Olha, uma professora chamada Raquel e um professor chamado Rubens Gur, se não me engano, da Universidade da Pensilvânia, são especialistas em ressonância magnética e eles chegaram, no seu avanço aí de pesquisa, a descobrir que 12%, né, da comissura anterior no cérebro masculino era menor do que na mulher e 30% do corpo caloso, né, que é o que mantém as informações dos hemisférios, tinha 30% a menos de conexões de um hemisfério para outro do que na mulher. E aí eles pediram para a gente refletir sobre uma questão que é o seguinte: imagine que o cérebro masculino fosse uma grande colmeia, né? E nessa colmeia, o cérebro masculino é dividido por vários alvéolinhos, né? Que na colmeia tem aquelas buraquinhos, alvéolinhos da colmeia. Que o cérebro masculino é como se fosse uma grande colmeia cheia de alvéolos, que são, na verdade, cheios de compartimentos. E em cada compartimento, em cada alvéolinho, representa aí uma atividade cerebral, uma atividade específica. Isso demonstra por que os homens são melhores, né? Conseguem ser astronauta, conseguem desenvolver coisas aí de mega projetos de engenharia. Por que eles conseguem se destacar nisso? Por quê? Eles conseguem, através desses compartimentos, separar uma coisa de cada vez. Por isso que você escuta, se é muito comum você escutar de um homem, ele falando assim, uma coisa de cada vez, e a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque o cérebro do homem, ele se foca de uma maneira completamente concentrada. Isso não é uma justificativa, gente, é uma explicação científica de funcionamento cerebral. Por que o homem consegue separar muito bem sexo de amor e outras coisas? Por quê? Primeiro, o homem, por ter esses compartimentos, para ele é uma atividade como outra qualquer. Então ele consegue separar o sentimento, ele consegue separar o raciocínio lógico, que consegue separar por exemplo, uma atividade sexual, e ele não mistura essas práticas como a gente porque as nossas conexões são 30% mais rápidas nesse sentido. Quando você pensa, por exemplo, em corpo caloso, ele consegue separar uma coisa da outra. Aí você fala assim, mas isso não justifica, assim, por exemplo, o homem quando é pego num processo aí de infidelidade, né? Ele vai explicar pra mulher assim, mas foi só sexo. E a mulher fica puta, porque na cabeça da mulher, ela não consegue entender que foi só sexo mesmo. Por quê? Porque a gente tende a vincular o sexo com um sentimento, com o amor. Inclusive as mulheres, elas só se soltam, sem salvo raras exceções, pro sexo quando elas já têm algum tipo de vínculo, algum tipo de sentimento. Quando ela não tem, ela vai fazer sexo por sexo, às vezes muitas não conseguem, a grande maioria, elas não conseguem ter sexo por sexo sem ter algum tipo de afinidade, principalmente emocional.
E o homem não, justamente por essas conexões, essa diferença, né, do tamanho aí da comissura anterior e do corpo caloso, que mantém essas informações de um hemisfério para o outro, e pensando o cérebro do homem como se fosse uma colmeia, ele é dividido por alvéolos de comportamento, alvéolos não é nem de comportamento que eu diria, cada alvéolo representando uma atividade. Então, para o homem é muito mais fácil ele lidar com cada coisa de cada vez, né? Com uma coisa de cada vez. E essa uma coisa de cada vez é justificado aí pela sua estrutura cerebral. Ele realmente, provavelmente, aí existe também questão comportamental, existe o livre-arbítrio, existe o respeito que o homem pode ter. Então, assim, são vários jogos que a gente pode pensar sobre essa questão, né? Por que o homem separa sexo de sexo e amor de amor, né? Porque para o homem, sexo pode ser só sexo, né? Quando a gente pensa nisso, a gente já leva... A mulher, por exemplo, quando vai escutar esse vídeo, ela já vai levar pro lado emocional. Ela vai falar assim, não... era só o que faltava, né? Agora, vim com essa explicação, e se os homens pegarem essa explicação, vai estar justificado aí legalmente. Gente, é assim que funciona. Querendo ou não, a gente gostando ou não, não é uma coisa que a gente tem que brigar aí pelo lado feminista da coisa, que eu acho que isso é bem errado, que a grande questão é saber como funciona uma mente e como funciona a outra. E criar a partir disso um equilíbrio e não uma briga, entendeu? E não assim, briga sobre as diferenças de sexo, daí é para gerar guerrilha, gente. Em 1984 teve aí uma manifestação feminista aí de guerrilha, chamado Guerrilla Girl, que queriam estrogenar a população. Para quê? Para fazer com que essas estruturas cerebrais do homem se afinassem com a questão das estruturas cerebrais da mulher, para a coisa ficar mais voltada aí para o emocional. E isso realmente aconteceu em 1984. Se vocês forem estudar, pesquisar, você coloca lá um Guerrilla Girl, vocês vão acabar vendo que ocorreu um movimento aí que acabou dando um chabu aí para as questões, para o lugar onde ocorreu mesmo essa coisa lá nos Estados Unidos, que a população que foi estrogenada sofreu aí algumas consequências, e que essas consequências, no final, pode voltar contra a própria população. Porque assim, no momento que a gente tenta mudar uma coisa que é naturalmente do homem, uma coisa que é naturalmente da mulher, a gente vai estar mexendo com estruturas. E essas estruturas têm lá suas finalidades. O homem, como ele é constituído, como eu disse lá no meio intrauterino, por muito mais hormônios aí da testosterona, e salvo algumas exceções, que tem mulheres que também são expostas, aí nasce lá com o dedo anelar maior que o indicador, que tem mais níveis de testosterona, vai ter um tipo de pensamento, um tipo de raciocínio. O cérebro masculino, ele é voltado muito para uma coisa mais espacial, né? Pensamento mais espacial. Você vai explicar isso para uma mulher. A mulher não tem um pensamento espacial, ela precisa de dados, precisa de referências. Ela não consegue ver um mapa, por exemplo, imaginar um mapa como o homem imagina. E isso é ruim? Não, cada um entender, gente, entender que existem diferenças, e essas diferenças, elas têm que ser respeitadas. Existem aí crenças criacionistas, evolucionistas, cada um com a sua crença e cada um respeitando a opinião de cada um. Só que aqui o que eu tô trazendo é uma coisa científica, é uma coisa da medicina, é uma coisa da neurociência, que explica um pouco do comportamento. Mas eu não aceito que ele me traiu e vem com essa coisa que foi só sexo e blá 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 blá. Gente, sim, existe uma questão comportamental, existe também uma questão do livre-arbítrio, existe uma questão do respeito, existe até uma questão até de um posicionamento religioso para algumas situações, para algumas culturas. A grande questão é que se a pessoa vem com uma justificativa, foi só sexo, e a mulher briga, não, isso é impossível porque você está pensando como mulher. E a gente pensa como mulher, mas a gente também pode entender
que existe sim uma diferença entre o que a gente pensa e o que o homem pensa. E por que que o homem pensa dessa maneira e se comporta dessa maneira? E por que que nós pensamos dessa maneira e nos comportamos dessa maneira? A grande questão é entender que existe uma diferença biológica. E não adianta, assim, movimentos X, Y, tentar ir contra isso, que não é, porque o movimento que foi tentar contra fez uma guerrilha girl e que destrogenou a população e trouxe consequências. Então, assim, vamos usar o nosso conhecimento que a gente tem hoje, todo esse campo de informação, de tecnologia, a nosso favor, a ponto da gente conseguir entender um pouco do comportamento feminino, do comportamento masculino, por um viés mais científico. E em cima disso, ir melhorando aí o que a gente pode fazer socialmente, melhorando o que a gente pode criar aí como comportamento, como o que esperar desse comportamento, o que dá para fazer para melhorar, ajustar e equilibrar, entendeu? Ao invés de a gente só simplesmente brigar e colocar a nossa posição ali como se fosse uma verdade absoluta. A mulher vai brigar por uma questão mais emocional e o homem vai estar sempre racionalizando. Então, para equilibrar, vamos entender, a mulher, por ser mais emocional, ela tem que usar esse emocional a favor dela, a ponto desse emocional sinalizar também, olha, presta atenção aqui, ó, veja isso aqui também. Por que não pensar por esse viés? Por que se fechar nisso? Porque talvez se você for por esse viés, você vai conseguir entender e compreender e às vezes até aceitar e com isso conseguir uma moeda aí de troca, que é o respeito, e sinalizar para esse homem também, porque às vezes o homem, ele vai agindo aí pela razão e por ter esses compartimentos todos separados, não, tipo, por isso ele ama a mulher, mas consegue olhar para uma outra gostosa que tá passando na frente, uma bunduda, sei lá, não importa. E mesmo amando a pessoa, e quando a mulher vai perguntar, você olhou? Ele, não, imagina, foi a bunda que me olhou. Gente, a bunda olhou mesmo, no sentido assim, tipo, o bio dele foi para aquilo, entendeu? Porque ele consegue separar. É um processo evolutivo que é para garantir a perpetuação da espécie. Ele pode lutar contra o instinto dele? Pode, que é o que aconteceu na nossa sociedade. A gente está domesticando todos os nossos instintos. Mas será que isso é uma coisa legal? Será que não é muito mais legal a gente entender, trabalhar as questões das nossas inseguranças aí como mulher, principalmente as questões emocionais, e se posicionar mais cientificamente para dentro de si primeiro, para poder entender o porquê que eles se comportam assim e inclusive justificar dentro da gente por que a gente cobra um posicionamento que às vezes é muito mais emocional, que a gente pede nesse emocional partes daquilo que a gente podia estar conhecendo da gente. Olha, volta muito mais essa coisa assim, conheça a ti mesmo, né? Voltar para essa questão aí socrática, conheça-te a ti mesmo, a ponto de você saber os seus limites e saber que existe sim uma diferença entre o pensamento do homem, a estrutura cerebral do homem, o pensamento da mulher, a estrutura cerebral da mulher, tanto hormonalmente quanto estruturalmente e fisiologicamente. Fica a dica aí, vamos pensar o que você acha que você aí, tanto quanto homem quanto mulher, tem aí de reflexão quanto esse posicionamento. Homem consegue separar muito bem sexo de amor e mulher, ela mistura, porque a mulher, as conexões cerebrais, elas são diferentes. Mistura sexo de amor. Não adianta as mulheres tentar se igualar, falando, vamos fazer sexo por sexo, porque isso vai estar contra os seus instintos e que no final não vai ser bom pra você, entendeu? Porque se as mulheres se liberam tanto de sexo pra sexo, elas vão estar liberando aquilo que o homem mais quer, sexo por sexo. E as mulheres, no fundo, vão estar indo contra elas mesmas. O que vocês acham sobre isso? Vamos debater.